Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast. Hoje em dose dupla. Hoje nós temos aqui dois artistas do esporte. Quem são esses que estão os nossos convidados de hoje, Feller? Estamos recebendo aqui duas pessoas ilustres, né? Que estão sempre envolvidas com a parte esportiva. O nosso amigo Jean Reis, consultor, sempre muito envolvido com as questões do esporte, sempre muito participativo do projeto Anjos do Futsal. Enfim, a pessoa que todo mundo gosta, a pessoa que tem uma espiritualidade, uma aura muito boa. E também recebemos aqui o nosso craque, o William, filho do nosso colaborador de Mica. É uma grande satisfação tê-los aqui para esse bate-papo. Vamos, com certeza, ter uma conversa muito proveitosa. E parece que corre no sangue o futebol, né? Dessa família de Mica, William, o irmão do William. O Renatinho. Aí a galera toda ligada no futebol. Mas acho que vamos começar com o Jean, né? O Jean já de cabelos brancos, né, Jean? É isso aí. Ô, Jean, por que essa tua opção de ser um apoiador do futsal, um apoiador do futebol, estar participando dessa tua atividade? Valmir, primeiramente agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui, né? Junto do Feller e você, do meu amigo, aluno, William, parabenizá-lo pela conquista, né? Do acesso. Então, todo o trabalho desenvolvido lá atrás, que a gente vai contar um pouquinho aqui, né? A gente só tem a agradecer. Valmir, todo menino, toda criança pensa em ser jogador de futebol. E eu também tive esse sonho. Participei de escolinhas, só que com 17 anos eu vi que eu não tinha essa qualidade toda para ser jogador. E automaticamente eu já pensei, se eu não posso ser jogador, eu vou fazer a minha faculdade de educação física. E aí eu tomei um rumo para a área da educação física. Foram 4 anos dentro de uma universidade, na qual, nesses 4 anos, eu fiz muitos cursos. Eu comecei com voleibol, vi que não é o que eu queria. Depois fiz... Não tinha tamanho? Na realidade, como profissional, né, como professor, tinha que achar e foi o futebol, não adianta, que é o que eu gostava. E depois comecei a fazer cursos de futsal, futebol, e aí eu não parei mais. Então, nesses 4 anos, além da minha formação acadêmica na faculdade, eu fiz muitos cursos e, graças a Deus, quando eu me formei, no ano seguinte veio um convite da Anjo Futsal para mim ser o auxiliar técnico, preparador físico da equipe adulta e já pegar as categorias de base. Então deu tudo muito certo. Eu tive essa decisão cedo, com 17 anos, não fiquei insistindo, me formei na faculdade e em seguida veio esse convite. E dali em diante foi só um aprendizado, porque eu tive a felicidade de ter o Manuel Dal Pasquale como treinador da equipe adulta da Anjo. E ali eu aprendi muito. 2001 e 2002 com ele. 2003 o Manuel saiu, foi para fora e veio o Marcos Moraes. E em 2003 o Marcos Moraes me deu muita liberdade para mim conduzir a equipe adulta da Anjo. Ele, Jean, toca o barco que eu estou junto contigo. Eu faço a retaguarda. Como ele era uma pessoa mais de idade, então ele soltou o barco para mim. E aquilo ali para mim foi eu aprendi com o Manuel Dal Pasquale 2 anos e o 3º ano eu pude botar em prática. E aquele ano ali nós fomos muito felizes. Nós fomos vice-campeão brasileiro, perdemos para Malve, Falcão, Euler, Mike, Thiago, Franklin. Era uma super seleção, era a seleção brasileira. Perdemos a final do estadual, fizemos a final dos Jogos Abertos. Então foi fantástico. E fui campeão estadual juvenil. No ano seguinte... o Marcos Moraes foi para a Malve, me convidou para ir junto, mas eu optei em ficar pelo projeto todo que nós tínhamos na Anjo, desde o projeto Anjos do Futsal, as categorias de base, o adulto, e o Manuel Dal Pasquale volta. Então, assim, a minha carreira, eu tive professores, pude colocar em prática e também, depois, com a volta do Maneca, a gente
conversou muito, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então foi um aprendizado muito bom. E dali em diante, graças a Deus, a gente seguiu na nossa carreira. Eu sou muito feliz pelo que eu faço, sou muito feliz pelo que eu conquistei, não só de títulos. Claro, é importante, o profissional quer o título, quer ser campeão, mas o mais importante, a formação do atleta. Hoje tem o William aqui, como tenho mais de 50 atletas formados, jogando futebol de campo ou futsal, mas principalmente a formação da pessoa. Hoje é a minoria que a gente forma como atleta, mas como cidadão, hoje tu tem pais, né, são pais de família, são professores de universidade, já são técnicos de outra equipe, são médicos que passaram pelo projeto. Então acho que o mais importante é isso aí. E cada lugar que tu vai, professor Jean, tu tá legal, como é que tu tá? Então acho que isso é o mais importante. Então eu acho que a minha entrada no futebol foi um sonho de criança e eu soube cedo sair desse sonho e entrar na realidade que é a minha profissão hoje. Ô Jean, tu lembras tu falaste na disputa com a Malve, tu lembra do teu time que disputou com a Malve? Lembro, o ano de 2003, Ninho no gol, Fernando Beck, Tigrinho na ala, Patrick na ala esquerda e Dão de pivô. Aí tínhamos também Xande, Fernando, Nelsinho, Alex. Nós tínhamos um time muito competitivo, muito competitivo. Para você ver uma história bem rapidinha, para nós chegarmos na fase final da Taça Brasil, nós tínhamos que passar pela seletiva, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E nós tiramos, na época, aqui em Torres, no ginásio da Ubra, nós tiramos a equipe da Ubra. Que tinha índio, era um outro timão, e eles levaram uma multa, Valmir. Perderam para uma equipe de Santa Catarina, que não disputa a Liga Nacional, só o Campeonato Catarinense, perderam a final para nós na eliminatória. Só que o que aconteceu? Nós fomos para a fase final, semifinal, nós e Carlos Barbosa, porque o time do Rio Grande do Sul na época era Carlos Barbosa e Ubra, eram as duas potências. 5-0 primeiro tempo para Carlos Barbosa. Voltamos no intervalo com o goleiro Linha. Esqueci, tínhamos o Valência, que era o nosso goleiro linha, chutava muito. Viramos o jogo para 7-6. A Ubra tirou a multa, porque nós tiramos Carlos Barbosa na semifinal. E aí, a final, perdemos para Malve, 0-0 o tempo normal, e perdemos de 1-0 na prorrogação. Tá. E como é que é ir pro vestiário com 5-0? Cara, não tem muito o que fazer. É tentar motivar. Como nós éramos o patinho feio, a equipe pequena ali... Gente, vamos acreditar que dá, vamos botar o goleiro linha. E nós treinamos muito o goleiro linha, porque nós sabíamos que no 1 contra 1, o adversário tinha muito mais qualidade. Ele fez algum gol, o goleiro linha? O goleiro linha fez 2 gols naquela partida, mas os outros 2 foram de segundo pau, com bolas trabalhadas. E a hora que nós fizemos assim, o 5-1, vai que vai dar. Mas foi aquela... Custou chegar ao segundo. Só que a hora que nós fizemos o segundo, o terceiro e o quarto veio muito rápido. E aí, eles também sentiram, apesar de ser uma seleção do outro lado, mas tu sente, tu começa a ver, um time pequeno crescendo e na partida. E assim, a nossa vontade ela era muito maior. Por quê? Tu faz 5-0, tu tá ganhando de um time pequeno, automaticamente a soberba já vem. Se tu não tem um controle psicológico, tu não volta mais pro jogo. E foi o que aconteceu. O 5-1 veio, o 5-2, o 3 e o 4 veio, aí nós mandamos no jogo. E aquela época, né, Jean, o goleiro linha, ele fazia muita diferença. Fazia. Hoje, os times já têm umas técnicas de marcação aí com o goleiro linha que não é tão fácil. Exato, de sair muitos gols com o goleiro linha, né? Hoje o futsal ele é muito tático, né, Feller? Na minha categoria de base hoje, o meu sub-15, a gente marca o goleiro linha em 2 situações. Para te ver, numa categoria de base. A gente já consegue colocar para eles, taticamente, 2 situações. E aqui do meu lado é um especialista, tá, Valmir? Nós somos campeão estadual com um gol do William. Em que época o William entrou no teu time? O William entrou novo, né, William? 10 anos de idade, o William entrou e ficou até os 15, 16 anos de idade. E fizemos histórias em Forquilinha. Fizemos história. Um município pequeno, na qual praticamente todos os meninos dali, Everton, filho do Moacir Clemente, do Moacir. Né? William, Fernandinho eram os 2 goleiros. Nós tínhamos o Rafinha, filho do Ademar, Jonathan,
o Albino, o Anderson Albino, o Gediael Mota, que hoje está jogando Liga Nacional, teve no Carlos Barbosa, hoje está no Pato, e o Pet, né? Então, olha só, nós tínhamos 8 meninos nessa geração de ouro que nós conseguimos formar dentro de Forquilinha. Aí, claro, nós tínhamos o Léo de Criciúma e o Matheus, que é um outro jogador que era do Ermo, veio compor essa equipe. Mas o William foi para gol porque chutava bem? Ele defendia bem e chutava bem. O que acontecia? O William faz passe com a perna direita e com a perna esquerda. Ele chuta com a perna direita e com a perna esquerda. Os treinadores do outro lado, Jean, como é que eu faço para marcar o teu goleiro? Pô, nós tínhamos uma situação que era importante para nós. A nossa quadra é uma quadra pequena. E o William, como joga bem com os pés, nós adiantávamos o William e os caras corriam pelo um lado e ele vinha por outro. E nós tínhamos... Esse time, ele treinou muito. Valmir, os meninos falavam assim, ó, professor, vamos marcar treino sábado e domingo, porque semana que vem nós temos rodada e nós temos que ganhar. Olha só o pensamento dessa equipe. Isso não acontece. Os meninos com 14, 15 anos de idade, deixar de ir numa festinha de final de ano, de aniversário de 15 anos, para treinar no sábado e domingo. Nós não tínhamos ginásio, nós ia lá na Seara pedir, né, William? Vamos, empresta o ginásio para nós temos que treinar. E assim, ó, acho que nós perdemos um jogo só, um campeonato inteiro. Então, é difícil isso novamente acontecer num município tão pequeno como Forquilinha. Nós conquistamos o título, fomos vice-campeão primeiro sub-15, nós somos campeão da ULESC estadual sub-16, fomos campeão estadual sub-17. O William com 16 anos, né, William? Isso. Com 16 anos foi campeão estadual sub-17. Então foi uma geração de ouro. E conquistamos o vice-campeonato dos Joguinhos Abertos em Joaçaba. Joguinhos Abertos, 18 anos. Nós somos com uma equipe de 16 anos, fomos vice-campeão. Então, assim, era muito entrosamento, era muito treino, era muita dedicação desses meninos. Mas é por isso que saiu vários jogadores daí, né? Foi. Desses meninos todos que eu te falei, que eu mencionei aqui, 7 jogadores tiveram a oportunidade de ir para o profissional. O Everton foi para Blumenau, o Albino foi para Timbó, o William está jogando, o Rafinha está na Hungria hoje, o Gede está jogando, o Matheus teve na Espanha, está na Itália, o Léo foi para Joinville, o Popozinho foi para Joinville. Alguns já pararam, já por opção da carreira, de não ter ido para um time, ter ficado descontente, e acaba largando, que é normal. Foi para outra profissão, fez uma faculdade, mas todos eles tiveram a oportunidade de uma equipe adulta. William, nessa época, com 15, 16 anos, todo guri tem um sonho. Qual era o teu sonho nessa época? Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui com o Valmir, com o Feller, com o Jean também, que foi não só meu treinador, mas foi o meu educador também, assim como ele citou antes, né? E naquela época eu já tinha, assim, o sonho de ser jogador, né? Na verdade, até antes, quando eu iniciei, assim, nas escolinhas, eu sempre tive o desejo, o sonho de ser um atleta de futebol profissional. Só que, claro, é um mercado, né, que é muito difícil, né? O funil, ele é muito pequeno, então para você conseguir ter o êxito, né, futuramente para ser um jogador, né, é bem difícil. Só que o sonho, ele já acontecia desde novo, desde 10, 11 anos eu já tinha esse sonho. Né? E naquela época, como a gente treinava direto, né, eu treinava no futsal, no futebol de campo, foi aflorando muito mais. Então, eu creio que conspirou muito para que eu pudesse estar aqui hoje sendo um atleta profissional. Os treinos daquela época, né, as competições daquela época, toda aquela preparação, ela valeu. Me deram base para estar hoje sendo atleta profissional. Mas tu decidiu sair do futsal e ir para o futebol de campo nessa idade de 15, 16 anos, ou você ficou meio que paralelo, jogando os dois ainda? Não, eu fiquei paralelo, né? Até curioso, porque eu jogava o futebol de campo na linha e jogava o futsal no gol, e aquilo ficou paralelo até os 16 anos, né? Que daí eu tive uma proposta do Criciúma, que a gente enfrentou o Criciúma num campeonato regional sub-17, no futebol de campo, pela escolinha de Forquilinha. Só que nisso eu jogava no projeto antes do Anjos do Futsal também, né? Com o Jean Reis. Então, ali houve um confronto contra o Criciúma, onde eu fiz um gol, a gente acabou perdendo a final do regional nos pênaltis, e aí houve o convite para mim ir para a base do Criciúma, né, no Sub-17. Né? Aí prontamente eu aceitei, porque também eu tinha desejo de ser um jogador de futebol, mas continuei jogando também
o futsal. A gente terminou a temporada ali do futsal sendo campeão, eu já no Criciúma jogando na linha. E no futsal eu terminei como goleiro, a gente acabou sendo campeão futsal, na mesma época. E no Criciúma tu só foi até o Sub-17? Não, no Criciúma daí eu fiquei dos 16, né? Eu fui com 16 e até os 19. Até os 19 anos. Mas chegou a ser profissional no Criciúma? Não cheguei a jogar no profissional. Joguei só todas as competições de base ali, mas competição no profissional e subir pro profissional não consegui. Quando tu saiu do Criciúma, aí tu fosse jogar no Caravaggio. Isso. Tá. E aí, daí, depois é que você virou profissional efetivamente. Foi para qual time daí? Saiu do Caravaggio, foi para qual time profissional? Na verdade, ali foi um processo, né? Porque quando eu saí do Criciúma, eu tive uma decepção muito grande, né? Que eu tinha realmente o desejo de jogar no Criciúma, né? Por ser aqui da região, por ser o time que a gente acompanha desde criança. Então, eu sempre tive desejo de jogar no Criciúma. E aí, quando eu saí dali, eu tive uma decepção, assim, eu fiquei muito triste. Né? Aí onde entrou a figura do meu pai. Né? Meu pai, quando eu saí do Criciúma, ele perguntou, né, se eu ia continuar tentando, se eu ia querer realmente ser um jogador. E ali foi um momento da dúvida na minha vida. Né? Aí foi onde eu comecei a jogar futebol amador. Em primeiro momento eu pensei, vou jogar um amador aqui, depois eu vejo o que eu vou fazer da minha vida. Aí foi onde apareceu o Caravaggio, né? Em conversa ali com o Figueroa, que era o diretor na época, ele prontamente deu a oportunidade para mim ali no Caravaggio, e ali eu fiquei 1 ano jogando no Caravaggio, para depois eu tentar ser um jogador profissional. Né? E assim, eu só falo que eu consegui mesmo por causa da persistência do meu pai. Porque eu estava no amador já há 1 ano, já estava estabilizado, só que meu pai, não, vamos tentar ainda, vamos. Né? Eu tinha ali 19 para 20 anos, ele, não, vamos tentar, ainda está cedo, ainda dá tempo. E aí foi onde ele persistiu e correu atrás de alguma pessoa que pudesse me ajudar, algum colaborador que pudesse me indicar para algum clube. Aí foi onde aconteceu que eu tive uma oportunidade de ir para o Fluminense de Joinville, que foi meu primeiro time profissional, né? A Série B do Catarinense. Então, nesse período, tu tinha pensado em desistir do profissional? Sim, tinha pensado. Sorte que tem o de Mica, né? Sorte. Sorte que era o meu sonho, mas era o sonho dele também, né? Eu ser um jogador profissional. Então, ele teve a persistência ali, ele teve, né, um grande apelo ali para mim continuar tentando. E foi onde eu consegui. E ficasse quanto tempo no Fluminense? O Fluminense foi um campeonato rápido, porque a Série B do Catarinense ela é 3, 4 meses, então eu fiquei 6 meses ali, né? Fiquei 1 mês e meio treinando e depois mais a competição ali. Aí isso foi do meio de 2017 até o final de 2017, né? No Amador eu joguei do início de 2016 até o início ali, até abril, março de 2017. Aí foi onde eu fui pro Fluminense e terminei a temporada lá. E depois, do Fluminense, qual foi o próximo passo que desse? Aí depois do Fluminense ali foi meu primeiro passe e foi muito bom, porque eu fiz uma competição ali muito boa, né? Em 14 jogos eu pude fazer 5 gols jogando como zagueiro, então é uma média muito alta para zagueiro. E ali foi onde abriram as portas para mim no Brasil de Pelotas, né? Brasil de Pelotas houve o contato porque o treinador do Brasil de Pelotas que estava na Série B na época era o Klemer, né? O Klemer a gente já tinha se enfrentado na base, né? Eu pela base do Criciúma e ele pela base do Inter, que ele era treinador. Então foi onde houve ali, que ele já me conhecia da base, ele viu meus números ali naquela competição e ele gostava de trabalhar com um jogador novo, né? O jogador assim saindo da base pro profissional, que tá com sede, com fome de vencer. Aí foi onde houve o convite ali do Brasil de Pelotas e de uma Série B de Catarinense, eu pude dar um salto muito grande para uma Série B de Brasileiro. Então foi algo assim que é bem difícil de acontecer, né, nessa carreira. E o Brasil de Pelotas disputava o Gauchão. O Gauchão e a Série B do Brasileiro. Tu chegou a disputar o Gauchão? O Gauchão, eu cheguei eles já tinham terminado a pré-temporada, né? Eu cheguei já no fim da pré-temporada, então minha preparação foi bem demorada. Só mais para disputar a Série B. Isso, aí fiquei mais de suplente ali no Gauchão, a gente chegou até na final contra o Grêmio, né? Que na época era campeão da Libertadores ali, então a gente pôde chegar na final contra o Grêmio, mas isso eu na suplência ali, isso se arrastou até o Brasileiro. Aí no Brasileiro da Série B eu tive algumas oportunidades, não foram muitas também, mas de aprendizado foi muito bom para mim. Porque ali eu pude ter uma experiência mesmo real de uma Série B de Brasileiro, com jogadores experientes, com jogadores novos, com treinadores bons, entendeu? Caras vitoriosos. Então, tudo isso é aprendizado. O aprendizado ele não é só o jogo em si, né? Mas sim o dia a dia ali. O relacionamento, o relacionamento, né? cada momento ali você vai aproveitando e vai agregando para sua carreira. Né? E aí do Sul, tu fosse pro Norte?
Não, do Sul ainda eu continuei e fui pro Maringá, no Paraná. Ah, no Maringá. Porque no Brasil eu não tive muitas oportunidades. Porque eles prezavam mais por jogadores mais experientes, teve muita troca de treinador e briga contra o descenso, aí acabou no final do ano eles não iam contar comigo pro ano seguinte. Aí foi onde veio a proposta do Maringá, que disputava o Paranaense e a Série D. Na época foi uma proposta boa para mim. Aí a gente acabou indo pro Maringá, no Paraná. E depois, em 2020, aí que eu fui pro Nordeste, né? Qual era o time lá do Nordeste? Aí foi o Ferroviário do Ceará, né? O meu primeiro time lá no Nordeste. Que daí eu tinha saído do Maringá, a gente não fez uma campanha boa no Paranaense nem na Série D. Aí fiquei um tempinho ali no intervalo ali desempregado, né? Alguns 3, 4 meses. Aí foi onde houve o contato do Ferroviário do Ceará para mim disputar o Cearense, a Copa do Nordeste e a Série C. Né? Mas tu foi para outro time do Nordeste ainda, não foi? Isso, daí depois no Ferroviário abriram as portas para mim no Nordeste, né? Aí como eu fiz uma temporada boa no Ferroviário, bastante jogos e tal, aí eu consegui também ir pro Botafogo da Paraíba, né? Que foi o treinador que era meu do Ferroviário, foi pro Botafogo da Paraíba. E contava comigo lá e me convidou para ir para lá e tipo assim, na época eu tinha 2 propostas assim melhores Isso já na Série B, né? Não, isso Série C ainda. Série C. Série C. O Ferroviário era a Série C e o Botafogo da Paraíba era a Série C. Em 2021, né? Aí houve Só que eu tinha propostas melhores de ir para times melhores lá no Nordeste, assim. Não melhores, mas que tinha uma remuneração maior. Só que eu escolhi ir pro Botafogo porque o treinador, né, que era meu treinador do Ferroviário, estava me levando. Então, ia ter uma relação ali já consumada, né? É difícil, é diferente tu chegar em outro lugar assim e ter que provar para outra pessoa, ter que ganhar, conquistar o espaço, né? E tu chegasse a jogar contra o Criciúma? Joguei contra o Criciúma. Qual era o teu time? Eu joguei, na verdade, a primeira vez que eu joguei contra o Criciúma foi no Brasil. A gente jogou a Série B 2018. E Ganhou, aí, perdeu? Ganhamos de 1-0. Aí a gente jogou... Isso foi em 2018, com o Brasil de Pelotas. A gente estava jogando em casa, ganhamos de 1-0. Eu pude entrar no decorrer da partida ali. Aí, em 2021, a gente jogou contra o Criciúma também em Botafogo. Né? A gente, aqui no Heriberto Wilson, empatamos 0-0. E lá na Paraíba, a gente ganhou de 1-0. Ah, tu tá invicto, Tô invicto. então. Saldo positivo. O Criciúma tá invicto, né? O Criciúma tá invicto. Coisa boa. E do Botafogo, aí tu fosse pro... Aí do Botafogo foi onde apareceu a oportunidade de eu ir pro Operário, né? E eu fiz uma boa Série C ali, uma boa temporada no Botafogo. Eu fiz 40 jogos e fiz 5 gols também no Botafogo. Então, foram números bons assim que me consolidaram para ir para uma Série B. Aí foi onde apareceu o Operário Ferroviário. E como é que é sair do campo sabendo que está na B e caiu para C? Como é que é o vestiário quando, né, no final daquela partida que vocês foram rebaixados e foram para a Série C? Como é que é o vestiário? Cara, o Jean sabe muito bem, né, que esse cenário de derrota assim, é bem difícil de lidar. Né? Alguém vai lá consolar ou vocês já ficam um consolando o outro, conversando, discutindo, bravo um com o outro, botando a culpa em alguém? Tem algum psicólogo nesse momento? Acontece de tudo. Acontece de tudo. Porque vai de cada pessoa, vai de cada profissional técnico, vai de cada diretor, vai de cada jogador. Isso é um momento íntimo de cada um. Tu pode extravasar com choro, tu pode extravasar botando a culpa em alguém. Então, isso é muito individual. Tu não pode ter como regra, quando eu caí lá, quando eu subi aqui ou quando eu... Sim. A conquista de um título é muito individual, isso aí pode acontecer de tudo. Tá, mas e o William, então? O William, quando saiu do campo, que estava rebaixado? Então, assim, o rebaixamento em si, ele é um processo, né, cara? Não é tipo assim... não é uma partida. Não é aquele jogo que foi decretado o rebaixamento. O rebaixamento já foi muito antes, entendeu? Na montagem do elenco, né? No dia a dia ali, você vê que teu companheiro às vezes não tá engajado mesmo com a causa do clube, entendeu? Aí você vê as partidas assim sendo perdidas, né? A gente perdeu várias partidas que a gente estava ganhando, tomamos a virada depois dos 45, depois dos 40. Isso vai, né? Porque a Série B são 38 rodadas. Então, você joga na terça, você vence. Você joga na sexta, você perde. Então, a mudança ali da mentalidade ela é muito, muito grande, né? Então, assim, tudo que a diretoria, que o clube pôde ter feito, né, para evitar o rebaixamento, eles fizeram. Só que existe um negócio que é o mental, que eles não podem interferir, né?
Eles tentam, né? Tentaram colocar lá uma mentoria, tentaram colocar alguém, um coach, para poder trabalhar nossa mente. Mas assim, você está trabalhando com um grupo de 30 e poucos atletas, então foge muita coisa do seu controle, entendeu? Você não vai conseguir controlar a mente de todos. Então, assim, eu particularmente eu fiquei muito triste, não pela queda, mas porque eu me lesionei. Tipo assim, na segunda rodada do retorno ali, né? Faltavam 18 rodadas ainda. Eu tive uma lesão no joelho que me tirou do restante da temporada. Então, me doeu mais ainda por quê? Porque eu não podia estar presente naquele momento, né? Tentando fazer alguma coisa. Eu tinha que assistir meu companheiro da arquibancada ou da TV para tentar torcer, e é muito difícil, porque na situação que a gente estava, a gente perdia várias partidas assim que estavam controladas, né? O vestiário, ele acontece de tudo, né? Tem cara dando uma porrada na porta, é cara xingando o outro, é cara ficando calado. Então, cada um reage de uma maneira. Eu reagi da minha maneira, que eu estava, né, no departamento médico, né? Eu procurava passar força aos meus companheiros, tentar incentivar, mas eu via que o semblante, né, de uma pessoa que está nessa situação já é mais ou menos de derrota, né? Então, você tenta fazer o máximo, né? A minha parte naquela época que eu estava machucado era tentar incentivar, tentar conversar, não, vai dar certo, vamos conseguir e tal, mas muito difícil. E tu acha que na equipe, por exemplo, existe alguém ali que gostaria que tivesse caído ou não? Ou todos estavam com afinco para conseguir se manter na Série B, sem ser rebaixado? Ou o Jean até pode explicar melhor num time assim? Tem sempre aquele que quer que o time caia, que quer prejudicar o time, o espírito de porco. Entendi. Valmir, o vestiário do futebol ele é muito difícil de ser controlado. Por isso que o William optou em seguir com um determinado treinador, mesmo sabendo que o salário era maior. Por quê? Porque o William teve confiança no treinador, o William tem um bom bate-papo com o treinador, ele é aberto com o treinador, e o treinador é a mesma coisa. O Jean Reis vai para o time tal, vai levar 5, 6 jogadores. Mas eu preciso ter dentro de um vestiário 5, 6, 10 jogadores da minha confiança. Porque o treinador não sabe se está acontecendo um churrasquinho na casa de tal jogador para perder o jogo. Acontece, Valmir. Futebol é isso aí. Infelizmente, o futebol é isso aí. Então, o profissional, o técnico, a comissão técnica, ele precisa ter jogadores da sua confiança para estar no meio do grupo, vendo o que está acontecendo para ele ser informado. Às vezes a diretoria não consegue observar e a comissão técnica também não. E acontece bem isso aí mesmo. Tem patotinhas que torcem, fazem para que as coisas aconteçam de forma errada, para que o treinador caia, venha um outro treinador para que eu possa ganhar a oportunidade. Infelizmente, no futebol é isso. Então, eu vou dar um exemplo claro hoje. O Criciúma, nós estamos numa segunda colocação, prestes a subir. Se o Criciúma não subir, o ano que vem pode ser um ano muito ruim para o Criciúma. Porque, mas nós quase subimos, mas teve a frustração de não subir. E talvez o time que caiu lá, como o William falou, já veio um processo de amadurecimento que ia cair. O clube talvez o ano que vem vai se estruturar melhor do que o Criciúma, que brigou e na última rodada não caiu. Então, tudo isso no futebol é ano a ano, não subiu. Ano a ano é uma construção de um elenco, é a construção de um trabalho. O treinador tem que tentar estar muito próximo de todos os jogadores. Futebol não é só dentro das 4 linhas, é muito mais fora das 4 linhas do que dentro. E o Criciúma, dentro do que tu estás falando, é um exemplo bem prático, porque o Criciúma veio de uma Série B de Catarinense. Né? Veio de uma Série C do Brasileiro para B. Exato. E esse ano é o ano do Criciúma subir. Sim. Se não subir, provavelmente o ano que vem vai ter problema. Exatamente. Porque é o processo, né, que o Criciúma se estruturou para que em 2023 suba para o campeonato da Série A do Brasileiro. A grande vantagem do Criciúma é o quê? Nós estamos com um time com jogadores há 2, 3 anos aqui, só que vai existir o quê? Vamos falar do pior, né? O Criciúma não subiu. Será que a torcida vai aceitar esses jogadores no ano que vem, mesmo fazendo uma campanha maravilhosa que está sendo feita? Para mim, a campanha do Criciúma é espetacular. Pelos valores que nós pagamos hoje, há 3, 4 anos atrás, nós estava brigando para subir para uma série do brasileiro da C para B, caindo num campeonato catarinense.
Mas será que a torcida vai aceitar isso ano que vem com esses jogadores? Será que não vai ter que existir uma reformulação geral dos atletas? E aí começa tudo do zero. Começa um processo todo novo. Tudo do zero. Processo todo novo. Mas o William, vamos voltar para o William. Vamos ver o outro lado da moeda agora. Isso. Como é que foi a saída, o ambiente do vestiário quando teve o acesso agora para a Série B? Como é que foi? Todo mundo alegre? Todo mundo... Não, muita felicidade, né? Como a gente comentou aqui que o rebaixamento ele foi um processo, assim o acesso também foi um processo, né? E quando o Operário tinha caído, até ano passado, na última semana da Série B ali, que era a última rodada, a gente já tinha decretado o rebaixamento, né? O Operário já estava trabalhando para esse ano. Tipo assim, os diretores lá já vamos pensar já no ano que vem, que esse ano já foi decretado, então vamos... E na última semana, né, que o Operário ali tinha que disputar o jogo do rebaixamento lá, que já estava consumado, já foi contratado o treinador, que era o Rafael Guanais, né? Ele já estava lá no clube, eu estava lá na academia, né, fazendo meu trabalho, e já apareceu lá, sem ter acabado a Série B do ano passado. Então, assim, foi um processo também o acesso, né? Eles simplesmente contrataram já o treinador, né, com as ideias dele, com a proposta dele, conhecendo o jeito dele, para, né, ter êxito no acesso, que ele já tinha subido a Tombense da Série C para B, então tinha uma relação parecida, né? E foi o que eles fizeram, contrataram o Rafael Guanais, e o Rafael Guanais ele montou toda a estrutura, né, toda a comissão técnica, né, toda a comissão técnica passada, né, acabaram sendo demitidos e tal, e o Rafael Guanais ele montou o staff dele, né, a comissão técnica toda dele, e os jogadores da confiança dele, aquilo que o Jean falou, né, do rebaixamento ali só ficou eu e mais 2 jogadores. Então, assim, de um grupo de 30 e poucos atletas, restaram só 3, né, que foi eu e mais 2, e aí o Guanais montou esse time todo, né, esse staff todo para ter o acesso. E uma das coisas que o Guanais sempre prezou, cara, foi pelo dia a dia. Ele sempre prezou isso para nós, né? Todo dia a gente tinha tinha assim, pô, vamos cuidar do ambiente, vamos cuidar do nosso dia a dia, né, porque assim, o ambiente tanto ele te joga para baixo como ele te joga para cima. Então, quando você vê o seu companheiro ali que está no banco de reserva, às vezes nem relacionado para o jogo, te incentivando, você vê a transparência nele, você vê o dia a dia dele treinando, o cara que não está indo para o jogo está treinando mais do que quem está jogando. Então, isso são coisas que vai te dando energia para conseguir o objetivo, né? E ali no Operário, esse ano, estava todo mundo, né? Todos em volta ali, todos que foram contratados, todo o staff que foi montado era para o acesso, né? Era pensando no acesso. A gente teve decepções, porque a gente chegou na semifinal do Paranaense contra o Cascavel, a gente perdeu nos pênaltis, né? E a final que todo mundo imaginava era a gente e Atlético Paranaense, porque o Coritiba tava mal. E o Coritiba, a gente meteu 3-0 neles em casa, então o nosso time era superior ao do Coritiba no estadual. E aí foi onde a gente teve a decepção, a gente perdeu a semifinal nos pênaltis pro Cascavel. A Copa do Brasil, na primeira rodada, a gente foi eliminado contra o Operário do Mato Grosso do Sul, né? Aquele jogo que é um jogo só e todo aquele contexto que envolve a Copa do Brasil, a gente foi eliminado. Então a gente teve 2 decepções muito grandes e a torcida ficou, né, bem pilhada quanto a isso. Só que ali houve, né, vamos dizer assim, a convicção tanto dos diretores quanto do presidente, quanto da diretoria de que o trabalho estava sendo bem feito, né, e que no final do ano a gente ia ter a nossa recompensa, né, e foi o que aconteceu. No final do ano a gente teve a nossa recompensa, né, depois dos 40 minutos do segundo tempo na última partida, mas assim, todo o trabalho foi premiado e todo o staff, todos os jogadores foram premiados porque todo mundo trabalhou muito para isso. Então, foi um momento de muita alegria, né? E todo o contexto que envolveu foi muito especial, assim. Foi uma coisa que a gente vai lembrar daqui a alguns anos e vai ver que foi muito especial e teve a mão de Deus ali junto de nós. Legal. William, hoje, se o William sair nas ruas lá da cidade de Ponta Grossa e no shopping, é reconhecido como o zagueiro do Operário? Sim, bastante gente reconhece, bastante gente. Lá é uma cidade que tem aproximadamente uns 300 e poucos, 400 mil habitantes, então é uma cidade que você vai em qualquer lugar, você é reconhecido, às vezes você vai no shopping, alguém quer tirar foto, alguém aponta para você, né? Às vezes não tira foto, mas aponta e fala para o pai ou para a mãe, então é bem, bem legal isso. E como é que tu te sente quando chega alguém lá, um pai com uma criança, quer tirar uma foto com o William,
que é aqui de Nova York, no interior da Forquilinha, tá lá numa cidade e é reconhecido. Cara, é muito especial, é um momento que, assim, eu vivi esse momento, né? Porque quando eu era pequeno também eu queria tirar foto com o jogador, queria conhecer, então é uma coisa que você sabe que é verdadeiro, né? É um negócio assim que o torcedor, ele é apaixonado pelo clube, ele gosta dos jogadores do clube, então, assim, é um negócio que me deixa muito, muito feliz, muito orgulhoso, né? Muito contente por todo o trabalho que foi feito, tudo que envolveu para eu chegar nesse momento, né? Então, me dá mais combustível também para continuar tentando, continuar buscando coisas maiores na minha carreira. Que maravilha, né? História Muito fantástica. bem. Vamos fazer uma pergunta para o Jean? Isso. Vamos lá. Eu também tem uma para o Jean aí. Não sei se é a mesma que eu vou fazer, vamos ver. Né? Mas, ô Jean, dentro desse teu convívio aí, né, no futsal, nesses anos todos aí que você tem trabalhado ali com crianças, né, de diversas faixas etárias. Mas hoje, assim, qual é o futuro dos Anjos do futsal hoje? O que vocês planejam para o futuro, os Anjos do futsal? Então, o Feller, 2001, quando começou o projeto Anjos do Futsal, um funcionário da empresa Anjo Tintas foi no Beto Colombo e falou: Beto, meu filho está envolvido com drogas lá na Figueira, na gangue da Figueira. E prontamente o Beto, o que nós podemos fazer? Ele chamou o Capitão Cabral, que era o diretor do futsal adulto da Anjo. E os dois conversaram: vamos botar uma escolinha lá no Jardim União, onde é a Figueira, no Jardim União. E aí nasceu o Anjos do Futsal. Então, numa conversa de um funcionário da Anjo, se iniciou uma conversa com o Coronel Cabral, hoje Coronel Cabral, e foi criado o Anjos do Futsal com apenas 60 crianças em 2001. Para você ver, hoje nós estamos em 2023, são 22 municípios que nós temos o projeto Anjos do Futsal, 1.260 crianças, todas elas uniformizadas, os professores uniformizados, material esportivo, 2 competições dentro do ano, na qual nesse momento nós estamos nas quartas de finais. E o objetivo principal é o quê? É fazer com que o sonho do William, o meu sonho, o sonho dessas crianças se torne realidade, que eles possam ter a possibilidade de sonhar de ser um jogador. Através desse sonho, o que eu, professor, posso cobrar? Educação, disciplina e estudo. Em cima disso, nós vamos formar o quê? Um cidadão do bem. Ele não vai ser jogador, mas ele passou por momentos de disciplina. Por quê? Qualquer esporte, existem regras, Valmir. Como na cooperativa, tem regras que tem que ser cumprida. E o futsal hoje, ele tem as regras dentro do jogo. E essas regras, os atletas, os meninos, as crianças têm que ser obedecidas, porque tem uma arbitragem comandando. E se tu erra as regras do jogo, tu pode prejudicar a tua equipe com uma expulsão, com um cartão amarelo, com limite de faltas estouradas dentro do futebol, do futsal, que aí tu se torna um tiro livre. Então, eu acho que o mais importante do Anjos do Futsal é isso. Hoje, a empresa Anjo Tintas, a tendência é que o projeto continue crescendo ano a ano. Para 2024, nós já temos mais um município que vai estar entrando dentro do projeto, e eu acho que o objetivo é esse aí, é nós continuarmos dando oportunidade das crianças sonhar, nós professores aproveitando esse momento, cobrando a disciplina, a educação, e esses meninos que acabam se destacando, aí sim com qualidade, nós continuarmos disputando as competições, Campeonato Regional da LAC, Campeonato Regional da LUD, nós temos estadual. Para quê? Para que mais Williams, Rafinha, Matheus, Gede apareçam e se destaquem e vão seguir dentro do futsal. Eu acho que isso é o mais importante, né? Esse é o pensamento do projeto Anjos do Futsal, continuar dando sonho para as crianças. Muito bom. Ensinar valores, né? Valores, com certeza. Ô, Jean, e como é que é estar no ginásio e vem uma criança correndo de braços abertos e dá um abraço? Isso eu presenciei. Isso até me emociona. Não tem preço. Na realidade, não só de uma criança que vem e fala: ô, professor, vem te dar um abraço, aperta tua mão, aperta tua mão. Ontem eu estava no ginásio, era treino das crianças pequenas, e quanto menor, mais carinho tu recebe deles, né? Porque os maiores, tu já cobrou
mais, eles já têm um respeito a mais, tal, mas os pequenos, tu sente o sentimento realmente, né? Isso não tem preço, assim, ó, não tem preço tu receber um abraço de um pequeno, como não tem preço tu receber um abraço que eu recebi aqui hoje do William. Pô, fazia algum tempo que a gente não se via e tu chegar e receber um abraço apertado, um abraço de agradecimento, não de agradecimento porque o William foi um atleta, é um atleta profissional, mas um abraço de carinho, de que a gente construiu uma história junto, que levou muitos puxão de orelha, não só o ensinamento, mas os puxões de orelha que eles levam, isso também conta. Então, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que eu, dentro da minha profissão, sou muito realizado quanto a isso. Eu tenho uma coleção de camiseta, Valmir, que é a coisa mais linda. Todos esses atletas que saíram para fora do país ou que estão no país, eu tenho uma camiseta e eu não uso. Todas elas estão lá guardadinha. A gente faz a exposição quando a gente tem alguns jogos especiais, eu boto lá. Para quê? Para que essas crianças que estão chegando hoje acreditem naquele sonho. Porque se o William chegou, o Matheus, o Gede chegou, por que essas menores não podem chegar? Então, isso tudo é história que a gente demonstrando para eles e eles tendo a determinação que o William teve, eles podem conquistar o espaço deles dentro do futebol, dentro do futsal, outra modalidade esportiva que eles desejam para eles. Eu estive 2 vezes lá na escolinha do São Bento, né? Uma no encerramento ano passado. Exato. E esse ano estivemos lá, eu e o Valmir, né? Na entrega de uniformes. E a gente fica impressionado, né? Com a alegria daquelas crianças, mas o que mais impressiona também é os pais. O quanto que os pais estão ali e se sentem orgulhosos, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o projeto da Escolinha do São Bento Baixo, como que ele acontece, como que ele é viabilizado, né? Porque ele é realmente fantástico. Então, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, nós não tínhamos mais escolinha no São Bento Baixo. E como nós fizemos parte da diretoria do São Bento Baixo Esporte Clube, eu senti falta na comunidade que nós poderíamos ter momento de lazer para essas crianças, porque nós temos uma estrutura magnífica ali. Pô, nós temos um campo de futebol, nós temos um campo de suíço e um ginásio de esportes e uma sede maravilhosa, né? Construído com o trabalho de todos da comunidade. Eu falei para a Renata, minha esposa, que é professora de educação física, vamos reativar a escolinha do São Bento Baixo. Tu avisa as crianças que eu vou tirar uma noite para mim dar treinamento. Vamos ver se vai dar certo, mas pelo amor de Deus, tu convida essas crianças para mim não ficar sozinho dentro da quadra. Como não tinha nada, tu convida essas crianças. Para nossa grata surpresa, no primeiro dia, nós tivemos 25 crianças. Era um determinado dia da semana, que eu acredito que era na terça-feira. Na segunda-feira, na outra terça-feira, esse número de 25 aumentou para mais 10 crianças. E no terceiro dia, já extrapolou os 50. Eu assim, já não dá mais para mim trabalhar com 50 crianças numa noite. Não tem, é impossível. Aí o que acontece? Nós temos uma amizade com a empresa da Miller e a gente foi conversar com a da Miller. A diretoria do São Bento Baixo foi conversar com a da Miller. Nós abrimos uma escolinha e o número superou as expectativas. Nós queríamos o apoio de vocês, para vocês nos ajudar a pagar um professor. Eu faço a coordenação. Prontamente a empresa ajudou a pagar esse professor, a gente contratou um professor e nós começamos 2 vezes por semana, porque o número não dava para um dia mais e eu fiquei na coordenação. No ano seguinte, a gente aumentou para o 3º, aumentamos para o 4º dia. Hoje nós atendemos crianças no masculino de 5 anos de idade a 15 anos. No feminino, nós atendemos dos 6 aos 14 anos de idade. E, nesse meio tempo, nós procuramos o Valmir e o Feller e apresentamos o projeto do São Bento Baixo Esporte Clube para a cooperativa e prontamente também começamos a ganhar um apoio mensal de vocês, da cooperativa. Então, hoje nós temos a empresa da Miller, né? Nós temos a Coopera, que é nosso parceiro. Nós temos lá 130 crianças treinando de segunda a quinta-feira e que me deixa mais feliz é que vocês foram lá para realmente ver como funciona
a empresa da Miller também está lá e a diretoria está lá se dedicando cada dia mais. E para o ano que vem, naquela conversa no dia da entrega, que eu falei que era o meu sonho, dar uma sequência para os meninos de 15 e 16 anos, a gente já obteve a resposta da empresa da Miller que ela vai dar o suporte para nós tocarmos. Então, nós não teremos escolinha mais até 15 anos de idade. Nós, o ano que vem, teremos mais uma turma, mais um dia para as crianças que saíram do 15. Nós vamos atender 16 e 17 anos. Então, o número vai aumentar. Com certeza, de 130, vamos estar pulando para 150, 160. Tudo isso, graças a Deus, com uma diretoria atuante que nós temos, né? Com 2 empresas que acreditam nesse trabalho de voluntários, que somos nós, e o legal de tudo isso é a participação dos pais. Os pais acompanhar, os pais realmente ver a sua criança fazer uma atividade física, estarem lá acompanhando, dia de jogos, acompanhando os filhos. Então, isso tudo é muito bacana, isso é gratificante, esse trabalho de voluntário que a gente consegue realizar, principalmente dentro da nossa comunidade, né, Valmir? Que é importante, né? Verdade. E a Coopera apoia porque acredita também no Jean e acredita que essa educação que essa equipe passa para essas crianças vai conseguir mudar muita gente. Inclusive as famílias, né? Sim. Alguns pais são mudados pela mudança dos filhos. Então, é muito importante. E o William, como é que o William enxerga a Coopera, tendo o pai que já trabalha há muito tempo lá? Qual é a visão que o William tem da Coopera? A minha visão, né, sempre... Na verdade, meu pai trabalha lá desde que eu nasci, então eu nasci junto com meu pai trabalhando na Coopera. Então, assim, a Coopera foi muito importante, não só para mim, com meu pai, né, para toda a cidade de Forquilinha, toda a região. Eu sempre tive a visão de que a Coopera é uma empresa já consolidada, uma empresa que, né, pouco se pode falar da cooperativa, né? Então, assim, sempre apoiou também, eu sempre tive apoio, tanto para minha família, tanto para mim, né? Pessoas sempre me incentivaram, pessoas sempre disseram vai dar certo, pessoas sempre perguntando para o meu pai, né? Pessoas da Coopera se interessando também em me ajudar, em poder, né, levar esse sonho adiante. Então, assim, eu sinto que se eu cheguei onde eu cheguei, é pela mão de muita gente, né? Inclusive está aqui o Jean, que, como ele relatou, as crianças, né, elas precisam disso, né? Precisam desse suporte. Então é importante a Coopera também estar apoiando, né, a escolinha, porque eu lembro que quando eu era criança, eu queria era treinar, eu queria jogar bola. Então a criança ela tem que ter um local onde ela possa desenvolver isso, né? Então só de você estar proporcionando isso, né, já conta muito e já pode futuramente colher frutos, nem que seja 1, 2, 3 ou 4, ninguém sabe, mas futuramente algum fruto vai ser colhido, né, desse trabalho todo. Então, quero parabenizar, né, também pelo trabalho de vocês e dizer que é muito importante esse apoio, esse suporte para que as crianças possam estar levando o sonho delas à frente. Então tá, da mesma forma, né, vamos parabenizar o William por este acesso, né, do clube dele, pelo sucesso também que ele tem. O Dimica tem participação, o Dimica muito esforçado, né? E a gente conversava muito, como é que tá? Ele mostrava os vídeos, o gol que tu fizeste de cabeça. Então, desejamos aqui que continue tendo esse sucesso, né? Em nome da Coopera também. Ao Jean, dizendo que a Coopera quer sempre apoiar os bons projetos. E o do Jean aqui é um excelente projeto. Essa parte social, a Coopera sempre vai estar presente na comunidade, né? Temos esse projeto da Escolinha do São Bento, mas tem tantos outros projetos Exato. Que a Coopera apoia, né? E nós notamos muito quando o William tem sucesso nos jogos pelo pai. Então, Imagina. Quando ele chega na segunda-feira todo sorridente, a vitória. Quando ele chega meio... Eu disse, pô, acho que deu alguma zebra, né, Dimica? Mas isso é do futebol, né? A gente ganha, né? Perde, empata, isso é do futebol. Mas a gente percebe o quanto que o William cresceu
não só na parte esportiva, mas como pessoa. Né? A gente percebe que tu é uma pessoa do bem, que tu é uma pessoa muito bem relacionada, uma pessoa de Deus, uma pessoa que está muito próximo, né, de Deus. Então, a gente fica feliz. E eu não tenho dúvida que já é Série A e vai ser Série A, que nem a Coopera é Série A. Com certeza. Então, o William também certamente será. E esse trabalho, né, de formar o cidadão, ele é muito importante, cara, porque eu lembro que quando eu era pequeno, o Jean ele cobrava, né, a gente, cobrava muito, né, ele era bem disciplinador ali, então isso aí vai te educando, né, não adianta você soltar as rédeas ali, o jovem, o adolescente, ele vai achar que pode fazer qualquer coisa, então assim, essa parte de formar o cidadão, de formar a pessoa, de formar, isso tudo eu agradeço ao Jean, aos professores da escolinha, aos professores de escola, né, do município também, então assim, essa parte ela é de fundamental importância, então por isso é necessário todo o apoio, todo o suporte para que as pessoas, né, que têm capacidade para isso, como o Jean é uma delas, para que elas possam estabelecer isso e poder, né, guiar ali o jovem ou adolescente num caminho correto. Muito bem. Valmir, as considerações Feller, finais. Peço licença para dirigir a palavra ao William, né? Dar os parabéns, William, por toda a tua determinação, dedicação, mas a disciplina que os pais do William, né? Pai e mãe de Mica, aqui em especial, que é um grande amigo meu, deram para ele, isso é fundamental. É claro que nós, professores, estamos ali cobrando, mas a família é fundamental. O apoio que a família dá a essas crianças, a cobrança junto com os professores é fundamental. William, parabéns por tudo que tu construiu na tua carreira. Sabe que a gente torce cada vez mais, que tu chegue mais longe, mas independente, né? Tu é um vencedor, né? Porque tu lutou, porque tu buscou tudo isso. Então, leva um abraço ao pai, ao irmão Renato, que é outro espetacular pessoa. Então, meus parabéns. Foi campeão agora, né? Foi campeão pelo Metrô, né? Então, eu quero ver o coração do William, porque ele defendeu o Caravaggio e o Renato tá no Metrô. Eu quero ver se ele torceu pro Metrô ou não. Depois tu responde. E quero aqui, né, em especial, Valmir e Feller, em nome da diretoria do São Bento Baixo Esporte Clube, da nossa comunidade, daquelas crianças que estão lá. Obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Com esse apoio que nós, da diretoria, conseguimos trabalhar essas crianças e, como eu falei, o sonho delas, vocês estão nos ajudando a construir, isso que é o mais importante. Então, a Coopera, né, a todos os colaboradores, nosso muito obrigado mesmo. E obrigado por participar de um programa tão gostoso, descontraído como esse. Estão de parabéns. Como eu falei, então, nosso muito obrigado. E William, parabéns. O professor está muito feliz pelo teu sucesso. Quero agradecer também ao Jean, né, por estar aqui presente. Fazia um tempo que a gente não se via e eu tenho um carinho muito especial por ele. Quero parabenizá-lo também pela pessoa vitoriosa e consolidada que ele é, pelo cara super gentil, super atencioso, né, super dedicado também. Né, saber que se eu hoje estou ali disputando competições profissionais, tem muito da mão dele também. Né, e ele sabe disso, né? Quero agradecer vocês também por ter convidado, né? Por esse programa, por esse momento, né? Importante, né? Parabenizar também a Coopera por todo o trabalho que vem desenvolvendo aí há vários anos no município. Quero também agradecer a minha família, né? Que é a base de tudo. A minha família sempre deu suporte, tanto meu pai, né? Como minha mãe, como meus irmãos, como todos meus primos, familiares ali sempre, né, viveram esse sonho junto comigo e sempre me apoiaram também. Então, nos momentos difíceis também, sempre estavam do meu lado. Sempre quando tem derrota também, como você falou, o pai chega, o pai fica estressado, mas é normal também, eu também fico, mas a gente sabe lidar com isso. Né? Então, só agradecer mesmo por estar vivendo esse momento aqui, né? Desejar sucesso sempre a vocês, ao Jean aqui, que a gente continue assim, sendo pessoas que possam estar passando para outras pessoas experiências que elas possam levar para a vida delas também. Maravilha. Vão presenteá-los, ou Valmir? Ok. Muito obrigado também por vocês aceitarem os nossos convites, né? E nós queremos passar as mãos de vocês para tomar um café da manhã. Opa. Uma caneca. Uma caneca.
a canequinha aqui especial do Show de bola. Momento Agradeço. Coopera. Amanhã já vou obrigado tomar um pra café com ela, vou mandar uma foto para vocês. Lembrar do nosso encontro aí. Muito Muito obrigado. obrigado. E você que nos acompanhou até agora, nossa gratidão. Grande abraço.